continuamos por aqui. Vale fazer uma perguntinha para eles, eu acho. Será que fizeram a tabuada da... Ah, é verdade. de múltiplos lá? Em quanto tempo? Não, que fizeram, fizeram. Fizeram, certeza, com certeza, não é? né? Fizeram. Fizeram. A gente Agora confia, vamos a gente lá. confia. Em quanto tempo? E depois, fizeram novamente? Melhorou o tempo ou piorou o tempo? Buscaram algumas estratégias para reduzir esse tempo? Ah, não, mas olha só, olha que ela tá rindo lá, tá vendo? Sabe o que ele fez? Ele memorizou os números só colocando os números. Não era esse, repetir os números, não. Aí também já não, né? Por favor. De certa forma, a tabuada é uma certa memorização, né? Só que ali a gente também trabalhou com uma questão lógica, de linhas e colunas que se repetiam, e essa estratégia ajudava muito a fazer de maneira mais ágil. E alguém descobriu algum outro padrão, alguma outra maneira de fazer? Tem. E aí, o que vocês acham? Então, são detalhes. Se apareceu professores presenciais, um aluno aí falou, olha, professor, eu fiz assim, ó, e foi bem mais rápido. Olha o tempo, realmente foi mais rápido que os outros. Sim. Manda pra gente poder olhar direitinho e também já copiar o módulo também. Né? Pronto, né? E aí a aula 57.1, a gente vem com a parte 2 de sequência numérica, né? Trabalhando isso com vocês, a lei de formação e alguns detalhes. Então, vamos lá, né? Vamos estudar. Eu acho que a aula de hoje tem muita coisa boa. Vamos lá, pra frente. Então, sequências numéricas na sua parte 2, vamos trabalhar hoje problemas matemáticos que envolvem as sequências? Porque o que nós fizemos? Nós fizemos algumas sequências, nós entendemos algumas sequências e na atividade de sala nós até aplicamos algumas sequências. Perfeito. Boa. Só que agora nós vamos especificar cada sequência. Ah, sim. Na tal da lei de formação. Isso. Agora vai ser assim, ó. Não vai ser só assim mais. Encontre 5 termos da sequência tal. Não. Vai ser assim. Dada a sequência... Vou saber aqui. A sequência dos números pares. Ponto. Qual é o 15º número par? Aí você vai ter que saber qual que é essa sequência. Qual é o 15º? Quem é o 14º? 16º? Então agora já vai ser mais direcionado. Porque nós precisamos alinhar direitinho isso para podermos dar um pulo para o próximo assunto, que é muito bom também, muito bom, e está ligado diretamente às sequências. Mas já que a gente está nessa sequência de colocar fotos deles nas nossas aulas, né? Hoje a gente tem oferecimento do dia. Olha lá que legal! E o oferecimento do dia de hoje vai para, eu acho que é para um lugar que a gente conhece. Eu conheço essa sala aqui. Conheço, já pisei ali. Acho que já vi essa TV aqui. Acho que eu já até me arrumei nessa sala para uma formatura, eu acho. É verdade. Tô te dizendo. E essa galera bonita, será que veio de onde? Ei, nossos alunos são tudo lindos, né? Cada foto que eu vejo, eu digo, gente, que menino bonito, que menina bonita. Que gente linda. É isso mesmo, né? Vamos ver mais de pertinho eles? Vamos lá na tela? Olha lá que legal, né? E os nossos alunos da aula de hoje, a gente vai perguntar agora de onde são esses meninos. Vamos lá, vamos dar a resposta para eles? Os alunos da aula de hoje, os nossos meninos, são da Escola Anomã Tupari, ou seja, em Alta Floresta, Rondônia. Esse é o primeiro ano A. Professora? Elisane Campé. Olha aí, a professora Elisane. Ela está aqui no meio, professora? Acredito que não, né? Não estou vendo a professora na foto, não. Acho que aqui são só os alunos. Volta a outra foto. Vamos voltar a outra foto. E aí? Cadê a professora? Professora. Será que ela tá? Levanta a mão, professora. Levanta a mão, professora. A gente vê você. Esses professores são tão jovens que ficam no meio dos alunos, a gente nem sabe se é professor ou se é aluno, né? Vem com a gente aqui, então, pra gente dar um abraço pra vocês todos. Ó, vamos chegar um pouquinho pra cá. Então, ó, sintam-se o nosso carinho, sintam-se o nosso chamego por todos vocês, tá? Beijo no coração de cada um, beleza? E da professora também, beleza? Vamos lá, então, agora falar um pouquinho mais sobre as sequências numéricas. Não, mas calma aí. Antes de falarmos um pouquinho mais das sequências numéricas, nós precisamos diagnosticar se eles estão antenados na sequência. É verdade. Será que eles entenderam a aula anterior? Ou eles ficaram com aquela cara, hã?
Quê? Não, mas eu acho que não, porque dessa vez foi bem tranquila, né? Foi. Tirando que nós mostramos um monte de coisa que atiçou a curiosidade de alguns, né? Finita? Sequência de Fibonacci, as estruturas. Você ficou no porque travou o nome. Aí, Fibonacci. Finita? Infinita? Qual é o Fi? Qual é o Fi? A sequência de Fibonacci. Isso. E nós mostramos algumas imagens. Essa é interessante, a de Fibonacci sequência de Fibonacci. Muito legal. E assim, na biologia tem-se toda uma estruturação, não é? E aí dizem que tem até estruturação de genética, não sei o que e tal. Tudo baseado nessa sequência, nessa estrutura de Fibonacci. Isso mesmo. Mas então, se é hora de fazer o diagnóstico do aprendizado, é hora do quiz! Muito bem, a gente vai trazer as perguntas para vocês. Bora. Mais que 5, vamos fazer 7? 7 perguntinhas, 7 é o número bom. Pronto, combinado, 7 é o número bom. Vamos lá então, 7 perguntas para os nossos alunos e vamos testar os seus conhecimentos sobre a sequência através do quiz. Vamos lá, pergunta de número 1. Qual das sequências a seguir é a sequência dos números pares menores que 15? Qual das sequências a seguir é a sequência dos números pares menores que 15? Letra A, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Letra B, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Letra C, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ou letra D, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Qual das sequências a seguir é a sequência dos números pares menores que 15? Bom, para começo de conversa, se são números pares, eu acho que aqueles que têm o número 15 ali já não serve, né? Porque menores que 15, o 15 não conta. Não, mas nem é par. Aí né? 15 não é par. Nem é par. Então peraí. 15 não é par, tá fora. Tá fora, então não dá. O 16 é maior que 15. Então esses aqui já não servem, né? Nem essa, nem essa. Então teria que ficar entre o B e o C. Só que o B tem o número 1, ó. O número 1 é par? Não. Não, né? Então a única resposta correta aqui seria a letra C. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Beleza? E a galera vai ao delírio acertando a primeira. Vamos acertar a segunda. Vamos lá. Pergunta de número 2. Das sequências a seguir, qual é finita? Qual delas é uma sequência finita? Finita? 0, 1, 2, 3, 4, pontinho, pontinho, pontinho. Números pares maiores que 10. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, pontinho, pontinho, pontinho. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nós estamos querendo que vocês analisem todas as alternativas e digam qual delas é uma sequência finita. Finita, vamos ver? 0, 1, 2, 3, 4, números pares maiores que 10. Bom, professor Maurício, se temos reticência, é infinito, não é? Isso. Então aqui é infinito, aqui é infinito. Então ficamos entre a B e a D. Os números pares maiores que 10 têm fim? Maiores que 10? Não. Não tem fim? Não. Não, porque pares maior que 10 é o 12, o 14, o 16, o 18, o 20, o 22... Se fosse pares positivos menores que 10, teria fim. Mas maiores que 10, não tem. Então a única resposta correta aqui, grita aí, meninos, é a letra D. Muito bem, é o único momento que a gente tem uma sequência finita. Certinho? A galera está tudo compenetrada no nosso quiz de hoje porque eles entenderam muito bem a aula anterior. Então vamos de pergunta número 3. Das sequências a seguir, qual é infinita? Infinita. Acabamos de dizer, né, que se tem 3 pontinhos é infinita. Vai por... então aqui não é nenhuma. Ixi. Não tem resposta nenhuma correta. Tem. Não, mas... Mas é claro que o sol... Das sequências a seguir, qual é a infinita?
E aí? Infinita. Bom, se não temos aqui as reticências, né? Então, não é essa, não é essa. São todas finitas aqui, ó. Não é essa. Então, nos resta como resposta certa. Números ímpares maiores que 15, é infinito? Maiores que 15? Sim, é a mesma situação da outra, né? Dos pares. Então, a infinita aqui é a letra B. Muito bem. Vamos de pergunta número 4. Olha lá. Na sequência 3, 6, 9, 12, 15, pontinho, 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 podemos afirmar que... O último termo é 15? É uma sequência de números pares? Nunca foi. É uma sequência finita? O primeiro termo é 3? O que pode se afirmar dessa sequência? O último termo é 15, é uma sequência de números pares, é uma sequência finita, ou o primeiro termo é 3? E aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vamos lá. O último termo é 15? O último termo, não, porque tem 3 pontinhos. Ah, então temos reticências, né? Então, Isso. O último termo não é 15. É uma sequência de números pares? Não, tem 3, não, tem 3, 9, não. Tem 15, então não é sequência de números pares. A sequência ali é dos múltiplos de 3, né? Isso, muito bem, achou o padrão já, ó. É uma sequência finita? É finito? Finita? Não, é os 3 pontinhos. Tem reticências, então é infinita. Então, com certeza, o primeiro termo é o 3, é o nosso A1. Isso, o nosso A1 aqui é 3. Primeiro termo da sequência, beleza? Beleza. Joinha, joinha, certo, né? Até aí, tudo bem? Como é que vocês estão indo? Tá tranquilo? Acho que tá bem de boa, né? Eu acho que tá tranquilo. Olha aí, nós estamos identificando só, né, os detalhezinhos aí. Se tem fim, se não tem fim, quem é o primeiro termo, se tem o último termo, se tem quem é. Então, esse é o detalhe principal. Quando nós começarmos a olhar a sequência e identificarmos primeiro termo, último termo, padrão, né? Nós não perguntamos padrão de nenhuma, mas nós falamos aqui. Aqui, múltiplo de 3, o outro era número par, o outro era número ímpar. Então, nós começamos a olhar e tudo fica mais claro. E a partir daí, nós vamos só depois diferenciar. Olha, se seguir esse padrão, é isso. Se seguir esse padrão, vai ser isso. E aí nós vamos cantar depois no final. Tem uma musiquinha, mas é ao final de todo esse processo aí. Isso. Mas são 7 perguntas, né? Então, fizemos 4. 3. Vamos lá, então, dar continuidade ao nosso quiz. Pergunta de número 5. Olha lá, na telinha. Na sequência, pontinho, pontinho, pontinho. 0, 3, 6, 9, 12, 15, vírgula, pontinho, pontinho, pontinho. Podemos afirmar que essa sequência não existe. O primeiro termo é 0? É uma sequência de múltiplos de 5? É uma sequência infinita? O próximo termo é 17? Aham. Taranã, taranã, taranã. Eita. Certo? Vamos lá? Primeiro termo é 0? Primeiro termo? Não, porque começa com pontinho, pontinho, pontinho. Então esses pontinhos podem estar no começo e podem estar no final, podem estar no meio. Isso significa que ela é infinita para a esquerda e infinita para a direita. Então eu não posso afirmar que o primeiro termo é 0. É uma sequência dos múltiplos de 5? Nunca foi, né? O único múltiplo de 5 que tem aqui é o 0, 5 vezes 0, e é o 15, 5 vezes 3. Então, não. É uma sequência infinita? É, infinita para a direita e infinita para a esquerda. O próximo termo seria o 17? Vamos ver lá, o padrão. 0, tá de 3 em 3. Ah, não, então não. 15 mais 3? É 18. 18. Então a resposta correta é a letra C. É uma sequência infinita, certo? Vamos lá, finalizando o nosso quiz, temos mais 2. Pergunta de número 6. Dada a sequência dos múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, podemos afirmar que o próximo termo é... Essa daqui tá de graça. Ai, não vou nem ler as opções. Não vou nem demorar para clicar. Vamos lá? Tá de 5 em 5, múltiplos de 5, ou termina em 0, ou termina em 5. A única alternativa que temos como resposta é a letra A. Com certeza, o próximo termo aqui é o 30, né? De 5 em 5.
Vamos lá para a pergunta de número 7, então. Vamos lá, fechando com chave de ouro ao quiz da aula de hoje. Dada a sequência dos múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, 10, pontinho, 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 podemos afirmar que o sétimo termo da sequência é... Já deu uma puladinha aí, porque aqui a gente tem quantos? Tem o 2, é o primeiro... 4 é o segundo, 6 é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o quinto. Depois, então, teríamos o 12, porque é os números pares, não é? Os múltiplos de 2, né? Depois teríamos o 12, que seria o sexto, e o nosso sétimo termo seria o... Tan, 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 tan. Aqui tá, no surgir ficou equivocado, tá? Mas a resposta correta é o 14. Ficou quem? Ficou 12? Ficou 12. 12 é o próximo. 12 né? é o próximo, 2, 3, mas não 4, é o 5. sétimo. O sexto é o 12 e o sétimo é o 14. Então a resposta certa é a letra C, tá? Às vezes por errinho ali nas animações, né? Na hora de colocar as animações, ficou o 12, mas a resposta correta é o 14. 14. 7 perguntas, tudo bem até aí? Perfeito. E é claro que a gente avança aqui, né? Porque, ó, a gente fez tudo isso para lembrar os detalhes da aula anterior. Só isso, tá? Lembramos os detalhes. E eu gostei dessa camisa. Acho que nós deveríamos inovar as camisas agora. Com umas assim, camisetas um negócio mais mais leve. Como fala, mais despojado. Despojado. Se bem que nós fomos aqui despojados, né? A gente se arruma aqui de uma maneira Despojado. bem legal, né? E sabia que a professora da escola Paulo Leal, a Clarice, né? A professora Clarice esteve aqui, fez uma visita aos estúdios e a gente ficou muito feliz com a presença dela. E ela disse que os meninos perceberam o único dia que a gente não foi combinando. A gente não veio combinando. Aconteceu um erro de percurso aí de tons. Eu vou falar para vocês. Vou falar. Tá? Alguns tons nós não temos fidedigno. Alguns, olha só, alguns ficam se parecendo. Ficam tom sobre tom. Verdade. Agora, tem uns que ficam muito semelhantes, né? Agora, tipo assim, o preto. Teve um dia que ela me boicotou. Foi esse dia aí que os alunos perceberam. A Lua me traiu. Ela resolveu fazer assim, vou fazer uma pegadinha com ele. Falou assim, Maurício, hoje é cor pêssego. Daí eu acordei e falei, pêssego. Google, cor pêssego. Aí o Google mostrou lá cor pêssego. Aí eu abri aqueles quadros de cor pêssego. Errei a fruta, era goiaba. Daí eu fui lá nesse quadrão de cores, é esse aqui, pêssego. Peguei, vim pra aula, cheguei aqui, ela tava com outra cor. Falei, Lúcia, essa aí não é pêssego, essa é goiaba. Eu falei, errei a fruta. Acontece. A gente combina todo dia, mas às vezes acontece um errinho de percurso, até porque as tonalidades mudam um pouco. Mas a gente procura manter aí um padrão. A gente procura manter um padrão. Nós temos uma lei de formação aqui, que é formar uma dupla combinante, entendeu? É legal que os alunos perceberam, olha, naquele dia eles não estavam igual. Aconteceu alguma coisa. É verdade. Foi boicote. Mas a gente está sempre alinhado aqui, tá bom? Lembrando que vamos trazer alguns detalhes da aula anterior. Bora. Além do quiz, a gente traz algumas situações que vimos na aula que é preciso ser lembrado agora para a gente avançar. Vamos lá. Lembrando que, vamos lá? A sequência numérica, em qualquer sequência, temos os elementos, né? O primeiro elemento e temos o segundo elemento. Assim vai ter o terceiro, vai ter o quarto. Então, tem uma ordenação. E aí, no caso, assim sucessivamente, né? Ou seja, dando continuidade aos detalhes, a gente vai ver que o terceiro elemento é o A3. Claro, a gente viu um exemplo que começou no A0, né, professora Maurícia? Sim, então, o A0 era o nosso primeiro elemento. Acontece, tá? Vamos lá. Lembrando o quê? O que mais a gente precisa lembrar? Bom, na sequência, olha só lá, nós temos a ordenação. Primeiro termo, segundo, terceiro. E nós vamos ter um enésimo termo. Daí aqui, olha só, esse enésimo termo, ele pode ser o último. O enésimo termo pode ser o último. Quando o meu enésimo termo for o último, significa que a minha sequência é finita, teve fim. Quando o meu enésimo, olha só, não for o último, significa que a minha sequência é infinita. Então nós temos esses dois detalhes, tá bom? Para organizar a nossa sequência. Ela tem primeiro, tem segundo, tem terceiro, tem uma lei de formação e tem um enésimo termo. O enésimo termo pode ser o último ou não. Se for o último, sequência finita. Se não for o último, sequência infinita.
Uhum. E aí a gente também vai relembrar que temos tipos de sequência, né? Aqui a gente deu alguns exemplos, olha lá. Sequência dos números naturais. Aí ele começou lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São aqueles números que surgem naturalmente. Você olha e fala assim, nossa, 8 carros. O 8 é um número natural. Nossa, ali tem 10 crianças brincando. O 10 é um número natural. Aí temos também uma outra sequência, a sequência dos números múltiplos de 10. Isso mesmo. Múltiplos de 10 é a tabuada do 10. Isso. Certo? Quem é da tabuada do 10? 10 vezes 0, poderíamos ter começado no 0 ali, né? 10 vezes 0, 10 vezes 1, Isso. 10 vezes 2. Mas eu acho que ele diz porque, como nós começamos lá em cima, os números naturais, a partir do 1, então por isso que começou já do 10. Beleza. E a sequência de números múltiplos de 5 que a gente viu que tem limitação, né? Ele quer os números múltiplos de 5, mas ele quer maiores que 5 e menores que 35. Então tem, vamos dizer ali, um intervalo numérico, certo? Certinho. Beleza. E aí agora, você sabia que... É possível equacionar. Nós já falamos que temos nomes, temos detalhes, mas toda e qualquer sequência numérica organizada com o primeiro termo, o segundo termo, padronizada, é possível criar-se uma equação. Então foi o que você falou no início lá de equacionar? Isso. Então é possível equacionar, então, sempre uma sequência criando, assim, uma fórmula. O que é essa fórmula? Padrão. E aí, com esse padrão, nós vamos conseguir encontrar qualquer termo dessa sequência, alguns de maneira lógica, outros resolvendo uma operação. Mas esse negócio de padrão a gente já viu na aula anterior. Aqueles já. exemplos que a gente fez nas atividades de sala também, era em busca só que lá na aula anterior, nós tínhamos a equação e encontrávamos a sequência. Certo. Agora ele está falando o seguinte, eu olho para uma sequência, vocês vão lembrar, brincando com os números. Eu olho para uma sequência e consigo equacionar. Agora, acho que nessa aula fica bem claro que muitos brincando com os números que nós fizemos não são brincadeiras, são questões lógicas, de raciocínio lógico, de fato. E alguns deles se encaixam nesse padrão de sequência. Verdade, agora falou bonito, que os brincando com os números, na verdade, não estamos brincando, né? Não, é verdade. É porque a gente fala brincando que é para ficar mais animado. Mais descontraído. Mas o brincando, por trás de um brincando com os números tem muito aprendizado, né? E agora, então, vamos continuar aprendendo. Olha lá, falando dessa fórmula, desse padrão, a gente vai observar a seguinte sequência. Por exemplo... Sequência dos números ímpares positivos. Beleza. Nós conseguimos escrever todos os números ímpares. 1, 3, 5, 7. Só que vamos imaginar que, de repente, o professor pergunta assim, qual é o 100º número ímpar? Será que aí a gente tem que fazer até o 100 e não sei o quê? Ou a gente pode criar uma lei de formação de tal forma que, tomando por base os números naturais, os números ímpares, a gente pode encontrar qualquer um deles dentro dessa sequência aqui. Eu acho que tem como, né? O que você acha? Sim, eu acredito que sim. É possível? É possível. Você acha, professor Maurício? Possível. Tá, então quer dizer que a partir de uma fórmula... Acredite que vai ter uma fórmula para escrever os números ímpares todos. E aí, você vai falar assim, ó, qual que é o 100º? Eu vou colocar lá 100º, 101. Vou fazer a conta e vou achar. Acredita? Pois é. Então, se você acha que é possível, é mesmo. Porque se a gente está falando dos números ímpares, vai ter um padrão para isso. Sim, uma lei de formação, uma fórmula, viu? Olha os nomes que a gente pode chamar. Padrão, lei de formação, uma fórmula. E aí, vamos lá, vamos desmistificar algumas coisas. Quando se chega no ensino médio, muitos professores trabalham com fórmulas. O que é uma fórmula? Fórmula é um algoritmo pronto. Os meninos têm até medo, né, de fórmula. Meu Deus, aquela fórmula. E às vezes eles usam para engrandecer a sua posição social na escola. Né? O menino do 6º ano está na escola e me chega assim, nossa, tá difícil aí, né? Tá difícil. Não se preocupa não. Quando tu chegar no 7º ano, tu vai ver negócio de -7 com +8. O menino fica assim. O do 8º ano chega assim. Assusto do 7º. Não se preocupa não, porque tu tá -1 +7.
Quando tu chegar no oitavo, tu vai pegar x mais y igual a z. Não sei como, não sei como. E assim é uma sequência de sustos, né? E aí o ensino médio chega assim, o quê? Quando chegar no ensino médio, vai ter que usar, né, a equação de Torricelli, a equação de não sei o quê. E aí fica assim, mas essas equações são padrões que alguém... A equação de Torricelli, quem foi que escreveu? Torricelli. Um matemático que tinha sobrenome Torricelli escreveu um padrão. Então Se é possível, padronizado, ele equacionou uma sequência. Então é possível que a sequência dos números ímpares tenha o seu padrão também. Com e aí certeza. a gente pode achar qualquer número ímpar dentro daquela sequência. Não precisa a gente fazer todos eles até chegar no 120 lá, tá? A admiração dela. É possível. Vamos lá? Vamos conhecer então o padrão para os números ímpares? Olha lá. Lei de formação da sequência numérica, então. Algumas sequências podem ser descritas por uma fórmula que gera os seus termos. Simples assim. Essa fórmula é conhecida como lei de formação. A gente já vem falando isso desde da aula anterior. Utilizamos a lei de formação para encontrar qualquer termo na sequência, quando conhecemos o seu comportamento. Certinho. Então vamos lá. Conhecendo o comportamento, a gente vai ver essa aqui, ó, que legal. Dada a lei de formação, a n igual a 2 vezes n mais 1, com um n pertencente aos naturais, quem são esses valores, então? Os valores de n são os naturais. Só que eu vou colocar o zero, vou fazer 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 1, 1, mais 1, 3. Se o n for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Se o n for 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Se o n for 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Só acontecendo um detalhezinho aqui, que aqui na sequência são A1, A2, e aí tá todos sendo A1. Vamos lá dar uma mudadinha aqui. Aqui já é o A2, aqui já é o A3. E aqui o A4. E aqui já é o A4, só pra gente... Então, quem são esses resultados? São os números ímpares? Isso. Ah, então essa aqui é a minha lei de formação, ou seja, o meu padrão, a minha fórmula para originar os números ímpares. Mas como assim começou no A0? Por quê? Porque nós começamos a usar o primeiro número natural, o zero. Ah, tá. Se nós quiséssemos criar um outro algoritmo para escrever números ímpares que não começasse no zero, começasse no 1, então ia ter que fazer o quê? Então aqui, aí ia ser 2n, o nosso A1 é o segundo termo, não é o primeiro. É o segundo termo. Tudo bem, sem problema algum com isso, né? Se quiséssemos colocar então ali o A1, A2, A3, eu tenho que colocar 2n menos 1. Beleza, olha aí que legal. Então anota aí, temos o padrão para os números ímpares. Esse é a fórmula, esse é o padrão que nos dá a resposta dos números ímpares, tá? Vamos lá, olha que legal. Então chegamos a essa conclusão, né? Então, sequência dos números ímpares. De novo aqui, a gente copia e cola com certeza, então por isso ficou o equívoco aqui do nosso A2, A3 e o A4. Vamos substituir aqui o A2, o A3 e o A4. Beleza? Beleza. Top, né? Temos o padrão dos números ímpares e assim a gente pode ter com outros. Vamos ver essa lei de formação aqui agora? N ao quadrado mais 1. O N pertencente aos naturais também, então vamos começar pelo 0, depois o 1, o 2 e assim sucessivamente. Perfeito. Quando o N é 0, 0 ao quadrado? 0. Mais 1? 1. Se o N é 1, 1 ao quadrado? 1. Mais 1? 2. Se o N é 2, 2 ao quadrado? 4. Mais 1? 5. Se o N é 3, 3 ao quadrado? 9. Mais 1? 10. E aí, se o N é 4, 4 ao quadrado mais 1, a gente já fez esse, né? Acho que já. Isso, e novamente aqui. Anota aí, professor Maurício, pra gente dar uma... 24, 25. Isso, os slides aí, a gente dá uma consertadinha aí, porque tem que ficar certinho, tá? Beleza? Até aí, tudo bem? Conseguiram entender aí? Olha que legal, né? Então, quando a gente entende a lei de formação, gente, não é diferente da nossa máquina de calcular, né? Mas eu acho que para ficar melhor, para ficar entendível mesmo, é botar a mão na massa, fazer então com eles. É hora de praticar, porque aqui a gente mata a dúvida e mostra os
Cálculos. Então vamos lá. Todos os vamos cálculos. de exemplo aí. Então, se o exemplo for de uma lei de formação, multiplica por 3 e tira 1, né? E quer os 5 primeiros termos da sequência? Isso. Os números naturais? Então, olha lá. Excluir o zero? Não. Não, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar pelo A0. Quem é o A0? 3 vezes quem? 3 vezes 0. Menos 1. 3 vezes 0? 0. Menos 1. Menos 1. Vamos agora de A1. 3 vezes 1? 3. Menos 1? 2. Vamos de A3. 3 vezes... Não, A2, desculpa, pulei 1 aqui. Vamos prestar atenção, professora Lúcia. 3 vezes 2? Dá 6. Menos 1? 5. Agora vamos de A3. 3 vezes 3? 9. Menos 1? Dá 8. E vamos de A4. Ele pediu os 5 primeiros, mas como começou no primeiro sendo o A0, então vamos de A4, né? 3 vezes 4? 3 vezes 4 dá 12. Menos 1? 11. Olha aí, então essa aqui foi a nossa sequência numérica datada da nossa lei de formação, a n igual a 3 vezes n menos 1. Ou seja, multiplica por 3 e tira 1, multiplica por 3 e tira 1. Desse jeito, certo? Certinho. Legal, fácil, né? Assim vão ser as atividades de sala, desse nível aí que você já vinha fazendo na aula anterior. Mais um. Dada a lei de formação, a n igual a n ao quadrado menos n, com n pertencente aos naturais. Determine os 5 primeiros termos da sequência. Vamos lá, então. De novo, né? O n pertencente aos naturais, a gente vai começar no nosso A0. O A0 vai ser quem? 0 ao quadrado menos 0. Ó, no lugar do n, a gente está colocando os valores que eles falou, né? 0 ao quadrado, 0 menos 0, 0. Agora o A1 é 1 ao quadrado menos 1. Ó, vocês estão vendo que tem o n duas vezes? Então, 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0 também. De novo 0? De novo. Vai tudo 0. Acho que não, vamos ver. Agora é o 2, desculpa, aqui tem que ser 2 ao quadrado, né? Menos 2, porque é o próprio n. 2 ao quadrado, 4. Menos 2, 2. O A3 é igual a 3 ao quadrado menos 3. 9. 9 menos 3? 6. 6. E se for o A4, aí vai ser o 4 ao quadrado menos 4. Tem que repetir o n. 4 ao quadrado? 16. Tira 4. Fica 12. 12. Então, essa aqui é a nossa resposta com base na nossa lei de formação, a n igual a n ao quadrado menos n. Então, temos 2 zeros como resposta. Pode isso? Pode. A sequência foi definida por uma lei de formação. Lembra da sequência de Fibonacci? Começa ela com 1, aí depois que vem o 2, depois 3, depois 5, depois 8. Pois então, ela teve também 2 vezes o número 1. Então, isso pode acontecer, tá? Certinho? Mais um? Vamos lá? Bora. É praticando que se vai longe. E agora? Dada a lei de formação dos números ímpares, a n igual a 2 vezes n mais 1, com n pertencente aos naturais, sem excluir o zero. Isso é importante. Determine o 18º termo. Por que é importante ressaltar a não exclusão do zero? Porque quando nós não excluímos o zero, o nosso primeiro termo é o A0. Não é o A1. Então, o termo que ocupa a posição de número 1 é o A0. O que vai ocupar a posição A2 é o A1. É o A1. Então, quem vai ocupar a posição 18ª vai ser o 17º. Ah, tá. Então, aqui eu não preciso fazer o A0, o A1, o A2, o A3, o A4. É só fazer o A17? Só vai no A17 direto. O A17 já vai ser o 18º número ímpar? Isso então, mesmo. Então, é só colocar 2 vezes 17 mais 1? Isso. Assim? Isso já teremos o 18º termo. 2 vezes 17? Dá 34. Mais 1? Vai dar 35. 35, então, é o A17. Ou seja, o A17 é o 18º número... ímpar. Beleza? Beleza. Para finalizar, mais um? Vamos lá? Olha que legal. E aqui a gente não precisou fazer todo esse procedimento. O que a gente fez? A gente foi direto no termo que a gente queria. Só que tem um detalhezinho. Era o 18º termo, mas começou no
zero, né? Dos naturais, a gente começou no zero. Para não começar no zero, tínhamos que ter um asterisco aqui, ó, fazendo a exclusão dele. Como não tinha, então parte do princípio que a gente começa pelo zero. Por isso, o 18º número ímpar é o A17, certo? Perfeito. Finalizando aí, então, mais um exemplo para a gente fechar com chave de ouro. Bora lá. Dada a lei de formação, AN igual a 3 vezes N menos 2, com N pertencente aos naturais. De novo, a mesma observação. Se pertence aos naturais, o A0 é o nosso primeiro termo. Então aqui ele quer o 28º termo, vai né? ser o A27. Perfeito, perfeito. Então, no lugar do AN, a gente vai colocar A27. 3 vezes 27, tira 2. Ou seja, 3 vezes 27... 81. Isso. Menos 2... 79. Então, o A27 é o elemento da sequência, é o número 79 dentro dessa sequência aí. Agora você faz e... Agora suspira, mas a gente deu bastante exemplos, foi bem né? tranquilo. Então, assim, na verdade, já vínhamos trabalhando isso na primeira aula de sequência. Só que teve uma mudança, e eles perceberam essa mudança, porque nós íamos trabalhando com a sequência. Sim. Daí, já do meio por fim, ele começou a falar assim, olha, cada sequência tem a sua lei de formação específica. E aí nós começamos a trabalhar com as leis de formações. E aí nós fizemos as sequências. Primeira sequência, os 5 primeiros, os 8 primeiros. Aí depois já deu um pulo. Já começou a falar assim, ó, eu quero agora o termo já na posição tal. E olha, posição não é usar o N igual aquele número. Sim, isso. Aqui a gente vê bem a diferença disso. Ó. O 28º termo não é o A28. É o A27. Na maioria das vezes é, tá? Na maioria das vezes é. O A28 é o 28º termo, mas aqui a gente salientou porque a gente gosta de mostrar a diferença das coisas para vocês. Até porque quando acontecer, não vai ter o erro de confundir. Porque aqui assim, sempre fiz assim. Isso. Aqui a gente começou com os números naturais, os números naturais sem a exclusão do zero, nós sempre mostramos para vocês que começa no zero. Perfeito. Tá? Ufa! Aula boa, né? Aula boa, a aula rendeu muita coisa, muitos exemplos, fizemos um quiz também muito bacana, mas agora é hora de dar aquela descontraída com o Brincando com os números. Vamos lá, última perguntinha ainda da nossa aula de hoje. Aí tá lançado o desafio. Atenção agora, atenção, lembra do nosso Enem da última aula, que a interpretação é a alma do negócio? Olha só, existem 100 pares de cães num canil. Certo. Nascem 2 pares de filhotes para cada cão, ou seja, os pares de cães lá em cima são todos fêmeas. Beleza. Nasceram então 2 pares de filhotes para cada cão. Infelizmente, 23 cãezinhos não sobreviveram após o parto. E a pergunta é, quantos cães restaram no total? Existem 100 pares de cães num canil. 100 pares de cães. Nascem 2 filhotes, nasce 2 pares de filhotes para cada cão. Então quer dizer que os 100 pares, todas são fêmeas. Infelizmente, 23 cãezinhos não sobreviveram após o parto. E a pergunta é, quantos cães restaram no canil, no total? Vamos lá então, né? É com vocês. Essa aí vocês têm que desenrolar juntamente com as atividades de sala. Tá? Prestaram atenção aos detalhes? Lembra da nossa dica da aula anterior? Interpretação é a alma do negócio. Então, na matemática, isso não é diferente. Beleza? Beleza. A gente finaliza por aqui a nossa aula, né? Vamos lá para a segunda etapa aí das sequências numéricas. A gente viu que lei de formação, padrão e fórmula é a mesma coisa, né? E que a gente precisa, cada sequência vai ter a sua lei, cada sequência vai ter o seu formato. É como se dissesse que ia ter a sua função, né? Isso. Lá nas funções.
tá? Função. A gente disse que era para dar uma esquecidinha, mas Não, eu falei, não esquece, mas não, avisei. Não até porque esquece. a avaliação da unidade 2 está chegando aí, né? E a função é o conteúdo que mais cai, então não dá para esquecer mesmo, não. Mas a gente disse, deixa um pouquinho de lado, mudamos o penteado, mas todo o conteúdo matemático tem uma sequência. A gente está sempre, né, linkando uma coisa com a outra. As nossas aulas, quando planejadas para vocês, com certeza teve toda uma sequência lógica, um pensamento bem bacana aí, para estar tudo ligadinho uma coisa na outra, certo? Certo. Então até já, a gente já está de volta.